Olá, eu sou o Fábio Santana e hoje eu quero trazer para vocês um relato de como que foi a minha primeira experiência em projeção astral. Desde que eu comecei a me interessar muito por esses assuntos de espiritualidade, de vida em outros planetas, que eu comecei a me interessar mais profundamente pelo autoconhecimento, pela consciência, o que é a consciência, eu comecei a estudar também sobre projeções astrais, né? Comecei a acompanhar canais que falavam sobre isso, comecei a entender como é que funcionava as coisas na teoria e eu queria vivenciar essas experiências na prática. Chegou um certo momento que eu comecei a praticar os exercícios propostos, os exercícios de respiração para a saída do corpo de forma mais fácil. E toda vez que eu sentia que eu estava prestes a me projetar, eu travava, eu ficava com medo. O medo do desconhecido, medo do que eu ia ver, medo do que ia acontecer. E eu simplesmente parava o processo e não continuava. Até que em um desses dias, eu resolvi deixar fluir, deixar acontecer. A sensação que eu tive era como se eu estivesse saindo do meu corpo pelos meus pés. Eu me sentia muito leve, muito flutuante. E a sensação que eu tinha era como se eu estivesse imerso em um oceano, eu estivesse mergulhado em algo. Logo depois dessa sensação de mergulho, eu fui parar em um lugar. E esse lugar era como se fosse uma vila, um vilarejo. Eu estava em meio a uma praça muito movimentada. E era nítido que eu estava em uma época passada, eu estava numa época muito mais antiga. Eu via isso pelas roupas, pelo jeito das pessoas, que a gente estava numa época, que eu estava numa época mais antiga. Eu percebi que eu estava em projeção astral e eu fiquei muito curioso para saber tudo sobre aquele lugar onde eu estava. E aí eu resolvi perguntar para uma daquelas pessoas ali qual era o ano que a gente estava, porque eu percebia que era uma época mais antiga. E aí eu perguntei para uma pessoa, que ano que a gente está agora? E aí essa pessoa me respondia que a gente estava no ano 1. Mas eu não sei porquê, eu não acreditei na resposta dessa pessoa. Imediatamente, quando me respondeu, eu senti que ele estava tentando me enganar, ele não estava me respondendo a verdade. Então eu continuei andando por aquela praça, em meio àquelas pessoas, e aí eu queria saber que lugar era aquele, que país era aquele, que continente, que vila era aquela. E aí eu perguntei para uma outra pessoa, que lugar era aquele? Que lugar era aquele que a gente estava? E aí na hora que a pessoa ia me responder, eu simplesmente retornei para o corpo. De verdade. E antes mesmo de receber a resposta de que lugar era aquele, eu fui puxado para o corpo novamente, como se por algum motivo eu não pudesse saber, enfim, eu não sei qual o motivo disso ter acontecido, mas na hora que eu perguntei, eu senti que eu estava sendo puxado novamente para o corpo e eu fiz um certo esforço para continuar lá, porque eu queria saber de onde que eu estava, mas não teve jeito. Eu retornei para o corpo. Ao retornar para o corpo, eu lembrei imediatamente da experiência que eu tinha acabado de ter e eu não tive dúvida nenhuma que se tratava de uma projeção astral, porque às vezes a gente pode ficar na dúvida se é sonho, se é projeção astral, mas quando a gente passa pela experiência não há dúvida nenhuma. Então essa foi minha primeira experiência de projeção astral, a qual eu tive coragem de deixar fluir até onde iria. E eu queria saber de vocês, se você já teve alguma experiência de projeção astral, se você já se projeta com facilidade. Então deixa aqui nos comentários quais foram as suas experiências. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu pretendo trazer, à medida que eu for tendo novas experiências, eu pretendo trazer aqui esses relatos. Eu quero saber das experiências de vocês aqui nos comentários. Eu espero vocês nos próximos vídeos.